Olá pessoal, vamos dar sequência então no nosso conteúdo aí sobre eletromagnetismo e dando uma aplicação, né, para aquele trabalho que nós discutimos na última aula da corrente induzida, no trabalho de Faraday, Neumann e Lenz, né? Nós temos uma aplicação que é o transformador, né? Existem vários, mas vamos falar do transformador, que é a mais interessante da gente comentar, é mais comum da gente no nosso dia a dia. Como que é um transformador e qual a função dele? A função dele é receber uma corrente elétrica e a partir daí produzir uma outra corrente elétrica. Então vai ser uma corrente induzindo outra, ao surgimento de outra. E aí ele vai usar essa propriedade, essa propriedade, né, que nós vimos na aula passada. Como é um transformador? Então o transformador ele é basicamente feito por um núcleo, um anel aqui, ó, né, de ferro, mas poderia ser de níquel, mas o ferro é mais comum, né? Então núcleo de ferro, e ele tem que ser homogêneo. Por que tem que ser homogêneo, né? Então ao longo desse anel, que pode ser redondo, né, pode ser um retangular, né? O lado aqui tem que ser homogêneo, que é para garantir que a mesma quantidade de material esteja sendo imantada dos dois lados, para a gente garantir uma certa uniformidade do campo magnético. Bom, e aí como é que vai funcionar? Primeiro a gente vai separar esse anel em dois setores, o setor primário e o setor secundário. Tanto faz o lado que esteja. O setor primário é aquele setor que recebe uma corrente externa. O setor secundário é aquele que fornece a corrente, fornece a corrente para outro circuito. Então, para que isso aconteça, num desses anéis, vamos chamar isso aqui o setor primário, num desses SP, um desses anéis a gente tem um enrolamento de um fio. Então, um fio lá enrolado aqui. Bom, esse fio deve ter uma certa proteção para que a corrente não escape daqui para o ferro. Então, ele tem que ser bem esmaltado, né? De alguma forma que ele evite que a corrente dele passe para o ferro, né? Então a corrente tem que passar pelo fio apenas. Então ele está enroladinho aqui. Bom, a corrente vem, passa por aqui e sai para cá. Então ela está indo para cá, está vendo aqui um campo magnético induzido nesse setor aqui. Nesse sentido aqui, certo? Eu vou chamar isso de campo B1. Bom, tudo isso aqui ficou imantado. Agora, essa corrente não é uma corrente contínua, ela é uma corrente alternada. Então na aula passada a gente viu que fazendo uma variação do fluxo do campo magnético ao longo do tempo, a gente teria uma força induzida. E essa força induzida era representada pelo sinal negativo lá de menos, que dá o sentido da corrente. Então ela pode ser, ela é alternada na verdade, né? Então ela pode ser positiva, negativa. E quando a gente tem no nosso sistema aqui uma corrente alternada, a gente tem que a corrente horas está indo num sentido e horas está indo no outro. Isso faz com que o campo magnético esteja orientada ora no sentido e ora no outro sentido. Isso já é a variação do campo magnético. Então, essa variação do campo magnético, por conta do movimento lá do gerador, então faz com que essa corrente que seja uma corrente alternada e o campo magnético esteja alternando o sentido dele aqui. Essa forma alternada faz com que o campo magnético no outro lado de lá, né, isso aqui é um núcleo inteiriço, né, tudo aqui fica magnetizado. Do lado de cá nós temos um outro enrolamento. Então o fato desse campo estar sendo alternado faz com que nesse enrolamento surja uma corrente elétrica. Certo? Então, conforme ele alterna aqui o fluxo, o sentido do campo magnético, aqui também está alternando o sentido do campo magnético. E como tinha um fio que não tinha nada a ver, mas é um condutor, nesse condutor aparece uma corrente elétrica. Então,
Agora, o que que faz? A gente compara o que acontece aqui com o que acontece do lado lá. E aí, portanto, a gente vai ter o valor específico, né, do, do transformador. Então, vamos analisar paulatinamente. Então, isso daqui a gente tem uma espécie de um solenoide, né? Uma bobina, um solenoide. Então, aqui eu tenho o campo magnético B1, que ele pode ser descrito como sendo μ, né, que é a permeabilidade magnética, não é mais o vácuo, porque vai ter um pedaço de ferro ali dentro, vezes a corrente, vezes o número de enrolamentos, dividido pelo comprimento L aqui. Como eu falei que isso aqui é uniforme, então vou colocar aqui, ó, I1, L1, N1. Mi é o mesmo material. Do lado de cá eu tenho que B2 é Mi e 2 N2, número 2 de enrolamento, dividido por L2, que é esse comprimento. Bom, o campo magnético deste lado é o mesmo deste lado, porque tudo se magnetizou simultaneamente. Então B1 é igual a B2. Portanto, isto daqui é igual a isto. Então B1 é igual a B2. Daí segue que, bom, Mi está dos dois lados. O comprimento L1 é igual ao comprimento L2. Sobrou o que para nós? Dessa igualdade, sobrou que I1, N1 é igual a I2, N2. Então, o produto da corrente pelo número de enrolamentos de um lado é igual ao produto da corrente que surgiu do outro lado pelo número de enrolamentos que surgiu do lado lá. Então eu digo o seguinte, que a corrente I1 pela corrente I2, que a razão das correntes I1 por I2 é o inverso da razão entre os enrolamentos. Então a razão aqui é inversa à razão dos enrolamentos. Eu passei esse N1 para lá e esse N2 para cá. Essa é a nossa primeira relação. Bom, posso pensar da seguinte forma também, né? A potência deste lado, né, é igual à potência deste lado. Né? O que é potência? A quantidade de energia que entrou no sistema por unidade de tempo. Então eu posso pensar, né, a energia desse lado e a energia do outro lado é a mesma energia, né, basicamente. Então eu posso pensar também, né, na questão da potência. A potência a gente aprendeu que ela é a tensão vezes a corrente, certo? Então se aqui eu tenho uma certa tensão, a tensão vezes a corrente que passa aqui é igual a tensão vezes a corrente que passa do lado de lá. Então, o 1 e 1 vai ser igual ao 2 vezes I2, porque a potência é a mesma. Então aqui eu também tenho aqui, ó, que a razão das correntes, I1 por I2, também vai ser o inverso da razão entre as tensões. Bom, então eu tenho aqui a segunda relação. Agora, se a razão da corrente é o inverso das tensões e a razão entre as correntes também é o inverso entre o número de enrolamentos, dessas duas segue que a razão entre as tensões é igual à razão entre os enrolamentos. Então, essa que seria a nossa terceira relação.
certo? Então essa daí é as regrinhas básicas do funcionamento de um transformador. Ela confunde bastante, mas vamos interpretar de uma maneira bem simplesinha. Vamos supor que aqui entrou uma corrente de 2 amperes. E aqui eu tenho um número de 100 enrolamentos, certo? Se do lado de lá eu tiver o dobro de enrolamentos, eu tiver 200, 200 espiras aqui, o que vai acontecer com a corrente? Bom, ela vai cair para metade. Então se aqui ela tinha 2 amperes, ela vai sair 1 ampere. Então a razão entre os enrolamentos é o inverso da razão entre as correntes. Também posso pensar o seguinte: aqui eu tenho o transformador recebendo 60 volts. Vamos pensar outra coisa. Recebendo 120 volts. Tá? E existem 100 enrolamentos. Se no lado de lá eu colocar 50 enrolamentos, a tensão cai para metade. Então aqui eu tinha 120, do lado de lá eu vou ter 60. Então, por quê? Porque a razão entre os enrolamentos é a mesma que a razão entre as tensões, é a mesma que a razão entre os enrolamentos, né? O número de espiras. Então eu já falei dessa, é que falta falar para essa relação. Vamos supor que eu tenho aqui uma entrada de, sei lá, 20 amperes numa tensão de 200 volts. Se no lado de lá eu tiver 20 amperes para 200 volts, se eu tiver do lado de lá 100 volts, eu vou ter quantos amperes? Vou ter 40 amperes, porque a razão é sempre contrária. Então se daqui para cá a tensão caiu para metade, a corrente foi para o dobro. Então é sempre, a corrente é sempre a relação inversa da tensão ou relação inversa do número de enrolamentos. E por fim, os enrolamentos têm a mesma razão direta que as tensões, tá bom? Então agora a gente faz um exemplo, aí eu vou passar em PDF o exemplo, e aí vocês fazem a interpretação desse assunto aí, bom?